Estamos no coração da Serra do Açor, entre a Serra da Lousã e a Serra da Estrela, a caminho da Mata da Margaraça. A Mata da Margaraça é uma das matas mais antigas e bem conservadas de Portugal. Situa-se na encosta virada a norte de um vale encaixado, entre a Picota da Margaraça, a 1000 metros de altitude, e o fundo do vale, a 600 metros de altitude, onde corre a Ribeira da Mata. A mata fica situada entre a aldeia da Relva Velha, a Montante, e a aldeia dos Pardieiros, que guarda a entrada para o vale a Jusante. Não é difícil distinguir a mata, mesmo à distância. Em vez de uma floresta monótona, com folhagem de apenas uma cor, as copas das árvores da mata têm ao longe diferentes formas e texturas e exibem uma variedade de tonalidades de verde. A mata destaca-se do resto da paisagem. Nela convivem árvores nativas de folha caduca e de folha persistente, num bosque misto de grande diversidade e importância biológica. A riqueza florestal da mata encontra-se documentada desde o século XIII. Ao contrário do que se possa pensar, a Margaraça não é uma floresta virgem, intocada pelo homem. Da mata foi sendo extraída madeira ao longo dos séculos para a construção de casas e lavouras, pontes e conventos. Mas a diversidade da mata em espécies, algumas raras, indica que ali persiste há muitos séculos um bosque perto da sua condição natural. A Mata da Margaraça, junto com a Mata da Albergaria na Serra do Gerês e a Mata do Solitário na Serra da Arrábida, é uma das referências incontornáveis da floresta nativa de Portugal continental. Em setembro de 2017, fui visitar a Mata da Margaraça. Não chovia há 5 meses. A falta de água e o calor mantinham o país em seca extrema e os incêndios florestais dominavam o pensamento nacional. Fui à Margaraça em peregrinação, à procura da sombra fresca de um bosque autóctone. A mata mantinha-se verde e dentro da mata a temperatura era mais amena. Na ribeira da mata, o som da água a correr e a sombra fresca de um velho salgueiro eram um alívio para os sentidos. Regressei da Serra do Açor revigorado e esperançoso. Mas nas semanas seguintes, o tempo continuaria extraordinariamente seco e quente, ajudando a agravar as condições que tornariam possíveis os incêndios de outubro de 2017, altura em que a Serra do Açor e outras grandes áreas do país arderiam de forma trágica. E a Mata da Margaraça tinha ardido? Trajeto na Mata da Margaraça após os incêndios de outubro de 2017. Apesar de grande parte da Mata da Margaraça ter ardido, encontramos ainda áreas não ardidas com a vegetação natural intacta, nomeadamente o trajeto que se faz em frente ao Centro de Interpretação da Mata da Margaraça. Muito feliz por ver isto assim. Todo o pinhal em redor da mata tinha ardido num intenso fogo de copas, mas na mata o fogo parecia ter tido um comportamento diferente. Ribeira no vale da Mata da Margaraça, feto chamuscado na linha d'água. O fogo veio da vertente virada mais a sul. Mas parou
na linha d'água e na vegetação natural da mata. Porque revestiu a Margaraça um pequeno mas antigo bosque de uma encosta xistosa da Serra do Açor, considerado um dos melhores exemplos do bosque nativo que subsiste no nosso país. Para tentar responder a esta pergunta, é importante conhecer a história da Mata da Margaraça. A primeira referência histórica à Mata da Margaraça que se conhece é feita no testamento de Egas Fafes, que quando morreu, em 1268, era bispo de Coimbra. Egas Fafes terá comprado a Mata da Margaraça a Martinho Pedro Santarena e doou a mata em testamento ao bispado. Desde a sua doação, que existem referências à mata no Livro das Calendas do Arquivo do Cabido da Sé de Coimbra. O cabido era o órgão consultivo que auxiliava o bispo na administração dos territórios sob sua autoridade. Inicialmente, a mata é referida como Nemor de Margarás. Nemor é um antigo nome de origem latina que significa bosque ou floresta. Caiu rapidamente em desuso e a Margaraça passa a ser identificada como mata em poucos anos. Na língua portuguesa ficou o adjetivo nemoral, que significa referente à floresta. Já Margarás está na origem do atual nome da mata, Margaraça. Seria o nome de família de antigos proprietários da mata, perdidos no tempo? Não se sabe. O que se pode imaginar é que uma referência com 750 anos a uma mata numa região remota de Portugal indicaria tratar-se de um património valorizado, num país, na altura, com poucos recursos florestais. No século XIV, a mata é repetidamente referida na Carta de Povoação das aldeias de Montefrio e Relva Velha, documento que registra a autorização de povoamento dos terrenos onde hoje ficam estas aldeias próximas da Margaraça. O mesmo documento dá autorização a estas famílias para se fornecerem de madeira da mata para a construção das suas casas e lavouras. Mas a madeira deveria ser pedida ao mateiro, que zelava pela mata e que decidiria que madeira cortar. E no mesmo documento fica o aviso: qualquer dano causado na mata pelos novos habitantes ou pelo seu gado seria alvo de uma multa avultada. A mata seria um bem valorizado e protegido, e o pastoreio era visto como uma ameaça à floresta. Nos séculos seguintes, a mata continuaria a ser propriedade do Bispado de Coimbra, e o corte das suas árvores sujeita regras e controle. Esta é a vila de Coja, também conhecida como Princesa do Alva e antiga sede de concelho. O rio que se vê a atravessar Coja é o rio Alva. O rio Alva é o mais curto dos 3 grandes rios que nascem na Serra da Estrela. Os outros 2 rios são o Mondego, que banha Coimbra, e o Zézer, afluente do rio Tejo em Constância. Ao longo do seu trajeto, o Alva recebe a água de muitas das ribeiras da Serra do Açor, antes de ir desaguar no rio Mondego, a poucos quilómetros de Penacova. E é em Coja que o Alva recebe as águas da Ribeira da Mata.
Antes de chegar a Coja, o Alva passa por Vila Cova de Alva, a 15 km da Mata da Margaraça. O rio que se vê no vale, bordejado nas margens por carvalhos, amieiros e outras árvores nativas, é o rio Alva. Quando em 1713 se inicia em Vila Cova de Alva a construção do convento de Santo António, da Ordem de São Francisco, o então bispo de Coimbra faz a doação de madeira da mata para a obra. O convento foi sendo construído por fases e só em 1733, 20 anos mais tarde, se avança com a construção do claustro, o que terá permitido diluir o impacto da extração da madeira para a sua construção ao longo dos anos. O convento e a sua cerca são atualmente propriedade privada. E esta casa aqui é muito engraçada, que é toda de pedra em xisto, aí embaixo. E tive agora a terminal, pronto. A pensar. O convento seria vendido em asta pública em 1841 e desde essa altura foi sendo adaptado para a habitação e sofrendo várias modificações. Mas a madeira de castanheiro, ou castanho, como também é conhecida, com origem na Margaraça, ainda hoje é visível, das portas da igreja ao claustro. No claustro, distinguem-se os barrotes de castanho que serviram de suporte ao primeiro piso. No presente, o claustro é habitado pelo Jeremias, um plácido cágado que encontramos ao sol. Para ele, o tempo passa lentamente. Curiosamente, nos jardins do antigo convento nascem espontaneamente azereiros e azevinhos, duas das espécies de grande interesse da Margaraça. Da mata da cerca do convento, entre carvalhos e castanheiros e cedros do Bussaco, com a idade para terem sido plantados pelos frades, jaz o tronco de um teixo centenário. Terá sido magnífico no seu auge. A madeira da Margaraça, usada na construção do convento, é predominantemente de castanheiro, uma indicação de qual seria a composição da mata nesse período. O castanheiro seria uma das espécies dominantes da mata, uma abundância que continua a verificar-se no presente. Isso mesmo é confirmado por uma descrição mais completa das espécies presentes na mata da Margaraça, que data de 1758, poucos anos depois da construção do convento. Nesse ano, era enviado aos párocos do país um novo inquérito paroquial, onde se solicitava informação de eventuais danos causados pelo grande terremoto de 1755 e se pediam informações geográficas e económicas das paróquias ou freguesias. Na resposta enviada sobre a paróquia da Benfeita, onde se incluía a Mata da Margaraça, o padre Francisco Marques respondeu à pergunta sobre o nome e origem do rio que atravessa a terra da seguinte forma: este lugar e freguesia não tem rio, mas sim uma ribeira. O seu nome é a Ribeira da Mata, por esta ter o seu nascimento na Mata da Margaraça, da qual é senhor o bispo de Coimbra, e é muito abundante de madeiras de castanho. Mas houve outro pároco, quiçá melhor conhecedor da vegetação, que terá ficado de tal forma impressionado com a Mata da Margaraça, que mesmo não ficando a mesma no seu território, não resiste a descrevê-la nas suas respostas ao inquérito. Acrescenta então o padre João Simões, cura da Teixeira, perto de Coja. Acresce mais que junto da dita serra da parte norte, entre o lugar da Relva Velha e Pardieiros, que é termo de Coja, está situada uma grande mata por nome Margaraça, que se compõe de inumeráveis castanheiros e alguns carvalhos, azereiros, lamejeiros, aveleiras e cipos. E tem esta mata meia légua de distância, assim de comprimento como de largo. E nela se criam grandes madeiras, de que se utiliza a cidade de Coimbra e outras muitas terras, com licença do dito senhor. Castanheiros em grande abundância. Carvalhos.
azereiros, lamejeiros. É um vislumbre da composição da mata e data de há 250 anos. Em 1834, com a extinção das ordens religiosas, a Mata da Margaraça é nacionalizada e permanece propriedade do Estado durante várias décadas, até ser vendida em asta pública nos finais do século XIX. Em 1956, Pinto da Silva faz um levantamento botânico da mata numa altura em que a sua exploração agrícola e florestal era mais intensa e chama-lhe uma joia a conservar. A urgência desta proteção ganha novos contornos quando, em 1978, são abertos no interior da mata 8 km de novos caminhos e se inicia o corte intensivo de árvores da margaraça, levando à revolta da população local, que bloqueia os acessos para tentar impedir a saída da madeira. Depois de centenas de anos de uma gestão mais ou menos sustentável, a mata estava em sérios riscos de degradação. É neste contexto de urgência que, em 1979, a Mata da Margaraça é submetida por lei a normas de proteção especiais que levariam à criação da Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor 3 anos mais tarde. Em outubro de 1984, era anunciada a compra da Mata da Margaraça pelo Estado. Hoje, a Mata da Margaraça é uma das manchas de floresta nativa mais bem conservadas do país. É exemplo de um bosque maduro, climático, em que as copas das árvores se unem e sombreiam o solo, limitando o crescimento de outra vegetação. Este sombreamento é particularmente importante na resistência ao fogo, porque não só diminui a biomassa disponível para alimentar as chamas, como aumenta a umidade do solo e das plantas. Na mata, encontramos uma grande variedade de espécies de árvores folhosas, tanto de folha caduca como de folha persistente, numa combinação pouco frequente e de grande interesse biológico. Ali partilham o mesmo espaço espécies de folha caduca como o carvalho alvarinho, o castanheiro e a cerejeira, com espécies de folha persistente como o folhado, o azereiro e o azevinho. Uma das espécies especiais da Mata da Margaraça é o azereiro, como este que se vê na relva velha. Na mata, existe a maior mancha conhecida de azereiro, uma espécie de árvore folhosa que é uma relíquia de um tipo de floresta antigo e que já não existe no continente, a laurisilva, que hoje sobrevive refugiada em ilhas atlânticas como os Açores e a Madeira. O azereiro é um tipo de prunos, como são a cerejeira, a gingeira e o abrunheiro. Mas ao contrário destas espécies, e como é característico da laurisilva, o azereiro é uma árvore de folha persistente. O azereiro sobrevive nas áreas mais sombrias de vales encaixados, perto de linhas de água, mas na Margaraça encontra condições para subir a encosta e afastar-se da ribeira. O azereiro era antes também conhecido como venzereiro, por ter vários refúgios ao longo do rio Zézer, que lhe terá dado o nome. Em setembro de 2017, na mesma altura que fui à Margaraça, visitei um destes redutos do azereiro a sul do rio Zézer, a Fraga de Água de Alto, perto da povoação do Orvalho, no concelho de Olange. Mesmo com a seca extrema, também aqui continuava a correr água. Mas um incêndio já ali tinha passado semanas antes. Apesar do fogo, muitos dos azereiros mais presentes ao longo da ribeira tinham sido pouco afetados. Os
Os azereiros são originários de um período geológico mais úmido e persistem em locais com abundância de água em períodos secos, onde encontram maior proteção dos incêndios. De volta à Margaraça, alguns azereiros afetados pelo fogo regeneram já as suas copas. O mesmo acontece com o azevinho, outras espécies de folha perene, escassa em Portugal, e que na Margaraça tem uma população saudável. Conhecido pela sua baga e forma da folha, o azevinho é uma planta dioica com pés de sexos diferentes. Apenas os pés fêmea dão fruto. A antiguidade da mata, ou seja, a continuidade de coberto florestal no mesmo sítio ao longo de séculos, também lhe confere qualidades extra. Sabe-se que os bosques são tanto mais ricos em espécies quanto maiores e mais antigos forem, acumulando biodiversidade com o tempo e com o tamanho. Não é por isso de estranhar que a mata seja muito biodiversa e que nela ocorram espécies raras de plantas que aqui encontram as condições necessárias para a sua conservação. A história da Mata da Margaraça permitiu que chegasse até nós não só um belo exemplo de uma mata madura, climática, em bom estado de conservação, mas ao mesmo tempo uma mata muito rica em espécies, uma mata muito especial e rara. Mas por que são tão poucas as margaraças? Ao longo dos milénios de ocupação humana, as florestas de Portugal continental sofreram uma enorme pressão, em especial desde a introdução da pastorícia e da agricultura. Desde então, o homem recorreu ao fogo para favorecer os pastos para o gado e para clarear terrenos para a agricultura. Os ciclos curtos dos incêndios e o sobrepastoreio impediam depois a regeneração da mata. Em conjunto, estas duas armas permitiram ao homem desflorestar o nosso território desde a pré-história e mantê-lo pouco florestado, até à segunda metade do século XIX, quando a tendência começa lentamente a inverter. No presente, os fogos intensos de verão mantém-se uma das principais ameaças à floresta nativa. Já a pastorícia diminuiu de tal forma ao longo do século XX que deixou de ser uma das ameaças. Pelo contrário, a diminuição da pastorícia, associada ao abandono rural, passou a permitir a acumulação de vegetação arbustiva que arde de forma muito intensa em períodos secos e quentes e que ajuda a transformar incêndios rasteiros em perigosos fogos de copa. Outra das grandes ameaças atuais à floresta autóctone são as plantas invasoras, como a acácia mimosa, que ocupam uma fatia crescente do território. Ai, conseguimos. Entre dois não tem nada a ver. Pois não. Nos próximos episódios, vamos visitar projetos da sociedade civil que estão a tentar dar resposta a estas ameaças e a lutar com poucos recursos e em condições difíceis de terreno para criarem novas áreas de floresta nativa ou para dar condições para a sobrevivência de áreas já existentes. No último episódio, regressamos à Mata da Margaraça.